Meu irmão pegou meu diário e começou a ler para toda a família no almoço de domingo. O sangue escorria devagar pela toalha branca, pingando da ponta da faca que meu irmão havia cravado na mesa segundos antes, como se fosse apenas mais um de seus caprichos violentos. Todos olharam em choque, mas ninguém se levantou. Minha mãe apenas apertava as mãos no colo, meu pai fingia mastigar o frango como se nada tivesse acontecido, e eu tremia, sentindo o calor da vergonha queimando meu rosto. Não havia cadáver diante de nós, mas o crime era outro. Ele tinha meu diário aberto nas mãos e lia em voz alta, cada palavra íntima, cada segredo, cada fragilidade que eu guardara como única forma de sobreviver. A cada frase exposta, eu sentia como se estivesse sendo esfaqueado por dentro. Naquele momento, percebi que sempre houve dois lados dentro da nossa casa. O meu lado, o de quem tentava ser bom, manter a calma, ajudar, estudar, fazer o possível para não causar problemas. E o dele, o lado cruel, tóxico, que se alimentava do medo dos outros. Lembro de quando éramos crianças, eu dividia meu pedaço de bolo com ele, mesmo sabendo que ficaria sem nada, só porque via em seus olhos um desejo infantil e faminto. Ele, em troca, escondia meus brinquedos, rasgava meus cadernos, me culpava por coisas que não fiz. Pequenos gestos de amor contra pequenos gestos de indiferença. Eu acreditava que um dia, ele mudaria. Mas não mudou. O tempo só serviu para afiar seu veneno. No início eram risadas debochadas quando eu errava uma palavra. Depois, vieram os empurrões no corredor da escola, as acusações inventadas diante dos meus pais. Quando crescemos, a crueldade se sofisticou. Ele roubava minhas anotações, abria minhas gavetas, lia minhas mensagens escondido. E agora, no domingo mais silencioso da nossa vida, ele tinha meu diário em mãos, e sua voz ecoava como uma sentença de morte. Cada linha que ele lia era uma agressão. Quando chegou ao trecho em que eu confessava meus medos, ouvi minha avó rir baixinho, talvez sem entender a gravidade. Quando ele declamou minha paixão secreta pela vizinha, meu pai levantou os olhos e disse: "Que vergonha!" Quando expôs minhas crises de ansiedade, todos ficaram em silêncio, como se minha dor fosse um espetáculo. Eu estava no diante deles, despido da única armadura que tinha, o silêncio. A explosão aconteceu minutos depois, quando tentei arrancar o caderno de suas mãos. Ele reagiu como se estivesse defendendo um tesouro. Segurou minha cabeça e a pressionou contra o prato ainda quente. O óleo da comida queimou minha pele, o cheiro de frango e sangue misturando-se ao meu nariz. A família gritou, mas ninguém interveio. Eu me debatia enquanto ele ria, e só quando minha mãe chorou alto ele largou minha cabeça, deixando uma marca vermelha na lateral do meu rosto. Esse foi o ponto sem volta. O almoço terminou em caos com gritos e portas batendo. No dia seguinte, a escola soube da história. O bairro inteiro murmurava sobre o irmão que tentou matar o outro na frente da família. A polícia foi chamada, e dessa vez não houve como esconder. Meu irmão foi levado, algemado, enquanto ainda sorria para mim, como se tudo fosse apenas um jogo. O julgamento foi rápido. O juiz o condenou por agressão e invasão de privacidade. E mesmo que a pena não fosse longa, o peso social foi imenso. Os vizinhos cochichavam, os parentes se afastaram, e nossa família se tornou motivo de fofoca em toda a cidade. Meu pai, antes tão rígido, passou a andar cabisbaixo. Minha mãe chorava ao ver as manchetes no jornal local. Eu, por outro lado, sentia um alívio estranho, como se finalmente alguém tivesse reconhecido a dor que eu carregava. Mas o alívio nunca é completo. A casa ficou mais silenciosa, mas era um silêncio inquietante, como se faltasse algo ou alguém. Eu odiava meu irmão, mas sua ausência deixava uma sombra ainda mais pesada. As noites eram longas, e às vezes eu sonhava com ele batendo na porta do meu quarto, exigindo que eu entregasse outro segredo. Foi nesse vazio que surgiram as revelações. Vasculhando o sótão, encontrei uma caixa antiga, cheia de recortes de jornal e cartas antigas. Descobri que nosso tio, o irmão de minha mãe, havia sido preso anos atrás por agressões semelhantes. Havia algo enraizado naquela linhagem, uma violência oculta que atravessava gerações. O mal não tinha começado com meu irmão. Ele apenas continuava uma herança maldita. Os meses passaram, e então começaram a chegar as cartas. Ele escrevia da prisão, cada linha impregnada de uma estranha mistura de ódio e carinho. Ora me insultava, dizendo que eu era fraco. Ora me pedia perdão, dizendo que eu era a única pessoa em quem ele confiava. Às vezes, ele deixava bilhetes em perfis falsos nas redes sociais, como se quisesse me assombrar mesmo longe. Mas então, um dia, aconteceu algo inesperado. Recebemos a notícia de que dentro da prisão, ele havia se metido em uma briga para proteger outro detento mais jovem. Levou uma facada nas costas e quase morreu. Foi o primeiro gesto real de sacrifício que eu ouvi dele. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse uma centelha de humanidade escondida em sua escuridão. Quando ele saiu, depois de cumprir a pena, não voltou a ser o mesmo. Havia um cansaço em seus olhos, como se tivesse visto demais. A reintegração foi lenta.
Ele ficava em silêncio nos jantares, evitava me encarar, ajudava minha mãe em pequenas tarefas. Havia limites, vigilância constante, mas uma nova dinâmica começava a se formar. A família, aos poucos, se reorganizava em torno desse equilíbrio instável, como se todos tivéssemos medo de quebrar o delicado fio que nos mantinha unidos. E ainda assim, às vezes, sinto que algo permanece escondido, uma sombra que não desapareceu por completo. Porque na última carta que encontrei, uma que ele nunca me entregou, mas que estava dobrada embaixo do meu travesseiro, havia apenas uma frase escrita em letras grandes e tortas. Eu ainda não terminei. Naquela noite em que encontrei a carta escondida sob meu travesseiro, o sono não veio. Eu me virava na cama, ouvindo o ranger da madeira, como se cada som fosse um aviso. A frase dele, eu ainda não terminei, ecoava na minha cabeça como uma ameaça escrita em sangue. Por dias, pensei que fosse apenas uma provocação, uma maneira de manter o controle sobre mim, mas então começaram os sinais. Pequenas coisas desapareciam do meu quarto, uma caneta, uma camiseta, até mesmo o chaveiro que eu sempre carregava. Eu acordava com a sensação de que alguém havia estado ali. Uma vez, juro que ouvi passos no corredor às 3 da manhã. Quando abri a porta, só havia silêncio, mas o ar estava pesado, como se tivesse sido respirado por outra pessoa segundos antes. Eu sabia que era ele. Meu irmão não havia terminado, e sua presença contaminava cada canto da casa. A convivência parecia normal para os outros. Ele ajudava minha mãe com as compras, acompanhava meu pai até a oficina, e até levava minha avó para as consultas médicas. Mas quando estávamos sozinhos, eu sentia seus olhos em mim, penetrantes, como se estivessem arrancando meus pensamentos à força. Ele não precisava mais do diário. Agora parecia ler diretamente dentro da minha mente. Aos poucos, as agressões voltaram, sutis no início. Comentários venenosos, frases sussurradas para que só eu ouvisse. Você não merece essa família. Eles só toleram você porque eu deixo. Às vezes, ele passava a mão no meu ombro e apertava forte demais, quase machucando, mas sempre sorrindo quando alguém olhava. Eu tentei falar com meus pais, mas eles diziam que eu estava exagerando, que ele estava tentando se recuperar. Eu era, de novo, o fraco, o paranoico. O estupim veio numa noite de domingo, quando ele apareceu bêbado no quintal. Estávamos todos reunidos, tentando recriar aqueles velhos almoços de família que nunca mais foram os mesmos. Ele pediu silêncio, ergueu uma garrafa quebrada e me chamou pelo nome. Disse, diante de todos, que eu tinha destruído a vida dele, que eu era a razão da sua prisão, que eu era um traidor. Em seguida, avançou contra mim. Senti o corte frio no braço antes que meus tios conseguissem segurá-lo. O sangue escorreu pelo meu antebraço e manchou o chão, enquanto meus pais gritavam, minha mãe desmaiava e minha avó rezava em voz alta. Foi a explosão definitiva, a cena que fez a máscara cair diante de todos. Dessa vez, não houve defesa possível. Ele foi preso de novo, acusado de tentativa de homicídio. O bairro inteiro comentou. Alguns diziam que eu provocava, outros que ele era louco desde criança. As manchetes locais traziam nossos sobrenomes como sinônimo de tragédia. Eu já não podia sair de casa sem sentir os olhares e os cochichos. A vergonha agora era coletiva. Na prisão, o ódio dele parecia crescer. Recebi novas cartas, ainda mais sombrias, algumas cheias de desenhos perturbadores, olhos ciscados, corpos amontoados, palavras cortadas e repetidas como um mantra. Mas havia também mensagens confusas, quase carinhosas, como se uma parte dele ainda quisesse se reconectar. Eu nunca respondi, mas guardava tudo, incapaz de jogar fora. Era como se cada folha fosse uma prova de que o mal tinha um rosto, e esse rosto era o do meu próprio irmão. O tempo passou, e mais uma vez ele voltou para casa. Mas dessa vez, algo estava diferente. Ele parecia mais velho, mais cansado, os ombros arqueados como se carregasse o peso do mundo. Aos poucos foi mostrando gestos pequenos, quase imperceptíveis. Deixou a última fatia de pão para mim, recolheu o lixo sem que ninguém pedisse. Uma vez até limpou a cozinha sozinho. Minha mãe chorou ao ver isso, como se fosse um milagre. Eu, no entanto, não conseguia acreditar. Mas o gesto que me abalou de verdade aconteceu numa noite em que minha avó passou mal. Foi meu irmão quem a carregou no colo até o carro e dirigiu em alta velocidade até o hospital. Ficou na sala de espera sem piscar, segurando a mão dela, chorando como uma criança. Eu vi ali algo que nunca tinha visto, um amor verdadeiro, cru, sem máscaras. Foi o primeiro momento em que pensei que talvez houvesse uma chance de redenção. A reintegração, porém, não foi fácil. Havia vigilância constante. Meus pais evitavam deixá-lo sozinho comigo, como se tivessem medo de que algo pior pudesse acontecer. Eu também mantinha distância, observando seus movimentos, esperando o momento em que a fera despertaria de novo. Mas os dias passavam e nada acontecia. Era como viver em cima de uma linha fina, equilibrando-se entre o medo e a esperança. Com o tempo, a família se reorganizou. As refeições voltaram a acontecer, ainda que carregadas de tensão. Ele participava, mas falava pouco.
Eu respondia, mas com frases curtas. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso, não trazer o passado à tona. E por incrível que pareça, isso funcionava. A dinâmica da casa mudou. Minha mãe parecia respirar melhor, meu pai voltava a rir de vez em quando. Até eu comecei a acreditar que poderíamos ter uma nova chance. Mas o silêncio nunca é completo. Sempre sobra algo não dito, algo guardado. E naquela noite, enquanto arrumava a estante do quarto, encontrei outra carta. Ela não estava escondida sob o travesseiro desta vez, mas deixada à vista como se fosse um presente. Abri com as mãos trêmulas e li apenas uma frase. Agora é você quem deve confessar. Meu coração disparou. Eu sabia que aquilo não era apenas uma provocação. Era um aviso. Um lembrete de que, por mais que tentasse, eu também carregava meus próprios segredos, e que ele, de algum jeito, os conhecia. A carta estava sobre a estante como uma armadilha, um anzol invisível que me fisgava sem piedade. Agora é você quem deve confessar. As palavras queimavam em meus olhos, como se fossem escritas com fogo. Eu não sabia se era uma ameaça, um aviso ou um convite. Mas, no fundo, algo dentro de mim tremia porque eu sabia, meu irmão tinha razão. Eu também carregava segredos, e alguns eram mais sombrios do que eu gostaria de admitir. Passei dias evitando olhar para ele. Fingindo normalidade, eu cumpria minha rotina como se nada tivesse acontecido. Mas cada vez que cruzava com meu irmão no corredor, eu via o sorriso discreto, quase imperceptível, como se ele soubesse que havia me desestabilizado. Ele não precisava levantar a voz, nem erguer a mão. Seu poder estava no silêncio, na certeza de que eu tinha tanto a perder quanto ele. Porque havia algo que nunca contei a ninguém. Nem no diário, nem em conversa, nem em oração. Algo enterrado no fundo da memória, mas que nunca me abandonava. A noite em que tudo começou, muito antes da faca na mesa, muito antes das cartas, muito antes de a família perceber quem ele era. Eu tinha 10 anos. Meu irmão, 12. Estávamos sozinhos em casa. Lembro-me do cheiro de chuva entrando pela janela, das sombras se movendo na parede. Ele me fez um desafio idiota, subir no telhado para buscar a bola que havia caído. Eu tinha medo de altura, mas aceitei. E quando estava lá em cima, com o vento batendo forte, ele empurrou a escada. Caí de mau jeito, e nossa cadela, que estava deitada perto, correu para me proteger. O problema é que ela foi atingida pela escada e morreu na hora, esmagada. Meu irmão jurou que se eu contasse a verdade, ele diria que fui eu quem matou o animal. Eu acreditei. A família chorou a perda, meu pai enterrou a cadela no quintal, e eu carreguei sozinho a culpa de algo que não fiz. Desde aquele dia, aprendi a calar, a esconder, a enterrar junto comigo tudo o que me feria. E agora, tantos anos depois, ele queria que eu confessasse. Mas confessar o quê? Que nunca fui culpado. Que fui apenas a primeira vítima do seu jogo. Ou que eu também guardei ódio, que também pensei em vingança. Porque no fundo, uma parte de mim desejava que ele nunca tivesse voltado da prisão. Uma parte de mim queria vê-lo morto. Os dias seguintes foram insuportáveis. Ele me olhava como quem espera por um espetáculo. A cada refeição em família, parecia se divertir com o silêncio que me prendia. Eu sentia vontade de gritar, mas ficava calado. E então, numa noite, ele quebrou o pacto implícito, bateu na porta do meu quarto e entrou sem pedir permissão. Sentou-se na cadeira, cruzou os braços e disse apenas: "Você sabe do que eu estou falando." Eu não respondi, mas o ar ficou pesado. Meus dedos tremiam. Ele sorriu, inclinou-se para a frente e sussurrou: "Não sou o único monstro aqui." As palavras me rasgaram, porque ele estava certo. Eu já havia fantasiado sobre sua morte. Já imaginei envenenar sua comida, já sonhei em empurrá-lo na frente de um carro, já pensei em simplesmente desaparecer e deixá-lo sozinho com a própria loucura. Nunca tive coragem, mas o pensamento esteve lá, e ele parecia ler isso dentro de mim, como se nossas almas estivessem ligadas por uma corrente invisível. A convivência virou uma tortura psicológica. Ele deixava bilhetes em lugares improváveis, dentro da minha mochila, dentro do meu sapato, até dentro da geladeira. Todos com a mesma frase, repetida como uma maldição: "Confesse." Minha mãe notou que eu estava emagrecendo. Meu pai dizia que eu precisava ser mais forte, que meu irmão estava se recuperando e que eu devia dar uma chance. Eles não viam as cartas, não viam os olhares, não sentiam a sombra que me perseguia. Eu estava sozinho, até que numa tarde chuvosa, recebi a prova de que ele sabia mais do que aparentava. Cheguei do trabalho e encontrei meu diário antigo, aquele mesmo que ele havia usado para me humilhar anos atrás. Estava em cima da cama, aberto exatamente na página em que eu descrevia, em detalhes, minha raiva contra ele. Lá estava escrito: "Às vezes imagino como seria empurrá-lo da escada, como ele fez comigo." Mas havia algo diferente. Não era apenas a minha caligrafia. Havia anotações recentes, em outra letra, a dele. Palavras acrescentadas entre as minhas frases, como um diálogo feito no papel. Ele havia respondido aos meus pensamentos antigos. Em uma das margens, escreveu: "Eu mereço."
Em outra, então faça. Foi como se tivesse me entregado uma arma. Como se quisesse me forçar a assumir o papel de algoz. Meu estômago revirava. Ele não apenas queria que eu confessasse, ele queria que eu agisse, que eu cruzasse a linha. E foi nesse ponto que comecei a duvidar de mim mesmo. Quem era o verdadeiro vilão? O irmão que me aterrorizava desde criança? Ou eu, que alimentava fantasias de vingança no silêncio da noite? Será que, no fundo, ele só queria me mostrar que eu não era melhor do que ele? As semanas passaram e o clima em casa se tornou insuportável. Minha mãe sorria tentando disfarçar, mas seus olhos estavam sempre marejados. Meu pai se agarrava ao trabalho para não encarar a verdade. Minha avó rezava todas as noites, pedindo proteção. E eu, cada vez mais, sentia que a frase "eu ainda não terminei" não era apenas uma ameaça contra mim, mas contra toda a família. Na última noite antes de tudo mudar, acordei com um barulho vindo da sala. Desci devagar, coração disparado, e o vi sentado no sofá, sozinho, segurando o diário. Ele não percebeu minha presença de imediato. Murmurava frases baixas, quase como uma prece. Quando se virou, seus olhos estavam vermelhos, e pela primeira vez vi algo que parecia medo. Você precisa confessar, disse ele, com a voz trêmula. Porque se você não fizer isso, eu vou acabar fazendo por você. E deixou o diário cair no chão, aberto em uma página em branco, como se fosse minha vez de escrever. Voltei para o quarto sem saber se aquilo era um pedido de ajuda ou uma nova armadilha. Mas desde então, a frase não sai da minha cabeça. Não sou o único monstro aqui. E talvez ele tenha razão. O diário permaneceu no chão da sala por 3 dias. Ninguém ousou tocá-lo. Minha mãe limpava ao redor, meu pai passava apressado fingindo não ver, mas o caderno estava ali, aberto, como um corpo morto no meio da sala de estar. Eu evitava descer, porque cada vez que meus olhos cruzavam aquelas páginas em branco, sentia que ele estava me esperando para escrever algo. Não um relato, não uma confissão qualquer. Ele queria sangue no papel. Na 4ª noite, o diário sumiu. Minha mãe disse que não mexeu, meu pai jurou que nem chegou a notar. Mas eu sabia exatamente quem tinha levado. Meu irmão. E essa certeza me corroía, porque se o caderno estava com ele, significava que eu não tinha mais controle sobre o que poderia ser lido, inventado ou distorcido. Era como se ele tivesse roubado minha voz. No jantar daquele mesmo dia, ele puxou conversa como se nada tivesse acontecido. Perguntou do meu trabalho, riu de uma piada antiga, até elogiou o tempero da minha mãe. Mas em certo momento, quando todos estavam distraídos, ele olhou direto para mim e disse: "Escrever dói menos que viver, não é?" Engasguei com a comida. Ninguém percebeu, mas ele sorriu satisfeito, como quem planta uma semente de veneno e observa as raízes crescerem. Depois daquela noite, os sinais se intensificaram. Recebi mensagens de números desconhecidos, frases curtas, às vezes só uma palavra: "Monstro, confesse agora." Eu tentava apagar, mas cada notificação me deixava em pânico. Uma madrugada, acordei com o som do meu celular vibrando. Era uma foto, eu dormindo. A imagem era clara, tirada do canto do meu quarto. Meu coração quase parou. Corri até a porta, trancada. As janelas estavam fechadas, mas a sensação de invasão me sufocava. E no fundo, eu sabia que não havia como denunciar, porque a foto não era uma prova. Quem acreditaria em mim? Meus pais, que viam nele um filho em recuperação. A polícia, que já estava cansada das nossas histórias. Eu estava sozinho outra vez. Os dias seguintes foram um tormento. Ele passava por mim no corredor e, sem mover os lábios, murmurava algo baixo o suficiente para que só eu ouvisse. "Eu sei o que você fez." E a pior parte era que eu sabia também. Não apenas o segredo da infância, não apenas a culpa falsa pela morte da cadela. Eu carregava outro peso, mais recente, que jamais confessei. O tipo de verdade que, se viesse à tona, poderia destruir não só a mim, mas a todos ao redor. Anos atrás, durante uma das vezes em que ele estava preso, conheci alguém. Uma mulher. Não era só atração, era uma ligação estranha, quase proibida. Ela era namorada de um dos amigos dele, alguém que ele respeitava, ou pelo menos, fingia respeitar. Eu sabia que se ele descobrisse, o ódio não teria limites. E mesmo assim continuei. Foram encontros rápidos secretos, cada um deles carregado de culpa. Acabou antes que se tornasse público, mas o risco pairava como uma faca sobre minha cabeça. Ele sabia. Eu tinha certeza disso. As mensagens, os olhares, as cartas, tudo apontava para esse segredo. E de alguma forma, ele queria me forçar a assumir. Não por justiça, mas por prazer. Ele queria me ver despido da mesma forma que eu havia sido no almoço de domingo anos atrás, quando ele leu meu diário para toda a família. Certa noite, já sem forças para resistir, sentei-me diante dele na sala. Não havia ninguém mais em casa. Ele estava com o diário nas mãos, folheando devagar, sem olhar para mim. Senti a garganta seca quando perguntei: "E o que você quer de mim?" Ele fechou o caderno e respondeu calmamente: "Que seja justo." Justo. Repeti. Ele me encarou,
e seus olhos estavam estranhamente cansados. Você me pintou como o monstro da família. Deixou todos acreditarem que eu sou o único problema. Mas você tem seus pecados também. Pesa igual, só que escondido. Eu mostrei os meus. Agora é sua vez. Aquelas palavras me cortaram. Porque por mais distorcida que fosse sua lógica, havia algo verdadeiro. Ele sempre foi cruel, sim. Mas eu também me escondi atrás da imagem de vítima perfeita. Nunca revelei meus pensamentos mais sombrios. Nunca confessei minhas falhas. E agora, de alguma forma, ele tinha acesso a isso. Naquela noite, dormi com a sensação de que algo estava prestes a explodir. E explodiu. 2 dias depois, durante um almoço em família, ele se levantou e ergueu o diário diante de todos. Minha mãe arregalou os olhos, meu pai largou os talheres. O silêncio caiu sobre a mesa. Ele abriu o caderno em uma página marcada e começou a ler. Mas não eram as antigas humilhações. Não eram meus medos, nem minhas crises de ansiedade. Ele lia em voz alta sobre os encontros que eu havia tido com a mulher proibida. Cada detalhe, cada linha. Palavras que eu jamais escrevera, mas que ele havia inventado e registrado como se fossem minhas confissões. E isso é mentira. Gritei, tentando arrancar o caderno de suas mãos. Mas já era tarde. O estrago estava feito. Minha mãe chorava, meu pai me olhava com desprezo, minha avó fazia o sinal da cruz. Ele havia conseguido inverter os papéis. Agora eu era o traidor, o pecador, o indigno. Corri para o quarto, trancando a porta, ouvindo os gritos no corredor. Dentro de mim, um nó se formava. Porque embora metade do que ele lera fosse invenção, havia ali uma parte de verdade. E talvez fosse isso que doía mais, eu não podia negar totalmente. Passei horas ali dentro, tentando decidir se confessava tudo ou se continuava enterrando. Mas, antes que eu chegasse a uma conclusão, ouvi batidas leves na porta. Era ele. Não adianta, disse em voz baixa. Agora eles sabem que você também tem escuridão. A diferença é que eu assumo a minha. Você se esconde. Quando o silêncio voltou, percebi que não havia mais saída. Ele havia me despido diante de todos, como eu sempre temi. A diferença é que agora não havia um vilão claro. Ele tinha destruído minha imagem, e eu não tinha como provar que parte era invenção. Naquela noite, deitado na cama, imaginei pela primeira vez como seria viver sem ele. Não como desejo abstrato, mas como um plano. E esse pensamento me assustou mais do que tudo, porque talvez, no fim, eu estivesse pronto para cruzar a linha que ele sempre tentou me empurrar. A ideia surgiu como um sussurro, quase inocente, mas logo tomou corpo. E se eu fosse o responsável por encerrar tudo? Não como uma metáfora, não como mais uma linha no diário, mas de verdade. Se meu irmão desaparecesse, se sua voz fosse finalmente silenciada, talvez eu tivesse paz. Talvez a família conseguisse respirar. Talvez eu pudesse reconstruir o que restava da minha vida. Nos primeiros dias, tentei afastar o pensamento. Mas cada vez que o via sorrir, cada vez que ele deixava uma nova indireta, cada vez que lembrava do olhar de desprezo de meu pai após o almoço fatídico, o plano parecia mais lógico. Eu já não via outra saída. Ou era ele, ou era eu. Comecei a observar. Ele acordava tarde, passava horas trancado no quarto, saía à noite para caminhar sozinho. Às vezes, bebia demais e voltava cambaleando. Era nesses momentos que eu mais me imaginava agir, um empurrão discreto, um corte rápido, um acidente planejado. Eu estudava as possibilidades como quem revisa uma lição, frio, calculista, e isso me assustava, porque eu nunca havia sido assim. O clima em casa piorava a cada dia. Minha mãe quase não falava comigo. Meu pai, quando falava, era apenas para me criticar. Minha avó me olhava como se eu fosse um estranho. Era como se, com um único almoço, meu irmão tivesse conseguido inverter a narrativa de anos. Agora eu era o peso da família. Eu era o sujo, o culpado, o que escondia segredos. E ele, para todos os outros, era apenas alguém que errara, mas estava tentando se recuperar. A sensação de injustiça me corroía. Eu caminhava pela casa com a cabeça baixa, mas por dentro era um vulcão prestes a explodir. E foi nessa mistura de raiva e desespero que decidi, se ele queria que eu confessasse, eu confessaria. Não com palavras, com atos. Passei semanas planejando. Escolhi a noite ideal, um sábado, quando meus pais estariam em uma vigília religiosa e minha avó dormia cedo. Meu irmão certamente sairia para beber, como sempre. Tudo o que eu precisava era esperar o retorno. Coloquei a faca maior da cozinha sob meu travesseiro. Toquei nela várias vezes, como quem acaricia um segredo. O frio do metal parecia conversar comigo, prometendo fim e alívio. Mas, naquela noite, algo saiu do previsto. Ele voltou antes da meia-noite, sóbrio. Entrou no meu quarto sem bater, sentou-se na beira da cama e me olhou fixamente. Não disse nada por longos minutos. Apenas respirava, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Eu sei, disse ele, por fim. Eu sei que você está planejando me matar. Meu corpo gelou. A faca estava debaixo do travesseiro, a centímetros da minha mão. Ele sorriu de leve, mas não de deboche.
Era um sorriso triste, cansado. É justo, continuou. Eu faria o mesmo se estivesse no seu lugar. Fiquei paralisado. Era como se ele tivesse lido cada passo do meu plano, cada pensamento sombrio. E talvez tivesse mesmo. Desde pequenos, ele sempre me vencia no silêncio, sempre soube me desarmar sem levantar a mão. Mas você não tem coragem, completou levantando-se. Você nunca teve. Saiu do quarto sem olhar para trás. Fiquei acordado até o amanhecer, os dedos colados ao cabo da faca, tentando decidir se ele estava certo. Eu nunca tive coragem? Ou era apenas questão de tempo? Nos dias seguintes, algo mudou. Ele parou de me provocar. Não havia mais cartas, nem bilhetes, nem mensagens misteriosas. O silêncio dele era mais sufocante que qualquer humilhação. Eu não sabia se era trégua ou armadilha. Meus pais alheios começaram a se aproximar dele outra vez. E eu, cada vez mais isolado, me sentia apagado dentro da própria casa. Foi então que chegou a notícia. Um corpo havia sido encontrado no bairro vizinho. Um jovem espancado até a morte. Meu irmão não comentou nada, mas percebi o brilho nos seus olhos quando a notícia passou na TV. Um brilho que dizia mais do que palavras. E naquela noite, ouvi passos na cozinha. Desci devagar e o encontrei lavando as mãos, longamente, como quem tenta apagar rastros. O medo voltou. E com ele, a certeza, se eu não fizesse nada, um dia seria eu o corpo encontrado em algum terreno baldio. Na madrugada seguinte, sentei para escrever, não no diário antigo, mas em folhas soltas. Escrevi tudo, os abusos, as humilhações, as cartas, as ameaças, os planos que tive contra ele. Escrevi até sobre os encontros proibidos, o segredo que me consumia. Cada detalhe, cada memória, cada dor. Quando terminei, senti como se tivesse tirado um peso do peito. Dobrei as folhas e escondi dentro de uma bíblia no criado mudo. Se algo me acontecesse, alguém encontraria. E de repente, tive um estalo. Talvez essa fosse a confissão que ele exigia. Não uma confissão pública, mas íntima, escrita. Como se o ciclo precisasse se fechar onde começou, no papel. Mas quando acordei na manhã seguinte, as folhas haviam sumido. Procurei desesperado. Revirei gavetas, colchões, armários. Nada. Corri até a cozinha e encontrei meu irmão sentado, tomando café, o maço de folhas dobrado ao lado do prato. Ele me olhou e disse apenas: "Agora está completo." Não explicou mais nada. Pegou o maço, guardou no bolso e saiu pela porta. Desde então não o vi. Desapareceu sem deixar rastros. Meus pais acreditam que ele fugiu, talvez para outra cidade. A polícia foi acionada, mas até agora não encontraram nada. E eu, sozinho, só consigo pensar. Ele levou minha confissão. Ele tem minha alma nas mãos. Mas em alguns dias, me pergunto se isso não era exatamente o que ele queria desde o início. Não destruir minha vida diante da família, não me humilhar em público, não me machucar fisicamente. Mas roubar aquilo que era só meu, minha versão da história. E agora, cada vez que o telefone toca, cada vez que recebo uma mensagem desconhecida, sinto que é ele, esperando o momento certo para devolver as folhas, ou para usá-las contra mim. Talvez a verdadeira prisão não seja de grades, mas essa, viver eternamente na expectativa do próximo golpe. A noite em que ele voltou começou como qualquer outra. Eu estava sozinho no quarto, tentando ler, quando ouvi o portão se abrir. O barulho do ferro rangendo me gelou por dentro. Não havia vento, não havia ninguém na rua. Só podia ser ele. Levantei devagar, o coração martelando nas costelas, e caminhei até a sala. A luz estava apagada, mas senti o cheiro de cigarro no ar. E então, de repente, ouvi sua voz. "Você não aprendeu nada sem mim, não é?" Disse, como se tivesse estado ali o tempo todo. Ele estava sentado no sofá, à sombra, como um predador à espera. Vestia roupas escuras, sujas de terra. O mesmo sorriso torto brilhava em seu rosto. E nas mãos, o maço de folhas, minha confissão. "Por que voltou?" Perguntei, tentando parecer firme, mas minha voz falhou. Ele deu de ombros calmamente. "Para terminar o que comecei. Você sabe que não dá para fugir de mim. Não dá para apagar o que está escrito." Aproximei-me devagar. O instinto me dizia para correr, mas havia algo hipnótico em sua presença. Eu não sabia mais se ele era de carne e osso, ou apenas um fantasma que carregava todos os meus pecados. "Essas folhas são a sua alma", ele disse, levantando o maço. "E agora são minhas." Foi nesse instante que percebi a faca sobre a mesa da cozinha, deixada por descuido após o jantar. Um detalhe banal que naquele momento se transformou em destino. "Me devolve", pedi. "É meu." Ele riu baixo, debochado. "Nada mais é seu. Nem sua história, nem sua dignidade, nem sua família. Você já perdeu tudo, só não percebeu." A raiva explodiu em mim como nunca antes. Corri até a cozinha, agarrei a faca e avancei. Ele não recuou. Apenas abriu os braços, como se me recebesse, como se desejasse o golpe. "Vá em frente", sussurrou. "Me prova que você não é covarde." O tempo pareceu parar. A lâmina tremia em minhas mãos.
Eu podia ouvir cada batida do meu coração, cada gota de suor escorrendo pelo rosto. Finalmente, a escolha estava diante de mim. Empurrei a faca contra ele. Mas, no último instante, algo mudou. Seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade absurda, e eu vi lágrimas. Ele não riu, não debochou. Apenas deixou que a lâmina encostasse em seu peito, superficial, sem força. Eu só queria que você sentisse o que eu senti, murmurou. Sempre fui o errado, o lixo, o que dava vergonha. Você era o orgulho. Eu precisava inverter. Nem que fosse destruindo você. Recuei, atordoado. Minha mão tremia tanto que a faca quase caiu. Ele deu alguns passos para trás, respirando pesado, e deixou o maço de folhas cair no chão. E agora está feito, disse antes de sair pela porta. O resto é com você. Fiquei ali sozinho, com minha confissão espalhada pelo chão. Cada folha era como um pedaço do meu corpo exposto, sangrando. Na manhã seguinte, a notícia correu pelo bairro. Encontraram meu irmão morto em um terreno baldio, com sinais de espancamento. Ninguém sabia quem fez, ninguém queria saber. Meus pais choraram como se tivessem perdido um santo. A vizinhança inventava histórias sobre arrependimento, sobre uma vida que poderia ter sido diferente. E eu não chorei. Entreguei às autoridades o maço de folhas, como se fossem apenas papéis sem importância. Mas cada palavra ali escrita era verdadeira. A polícia me olhou com estranheza, talvez suspeitando. Mas sem provas, nada puderam fazer. Os dias seguintes foram um borrão. O velório, os olhares, as fofocas sussurradas. Alguns vizinhos me encaravam com pena, outros com desconfiança. Minha família se desfez em silêncio. Meu pai mergulhou na fé, minha mãe se fechou no quarto, minha avó mal me dirigia a palavra. Eu, no entanto, sentia uma calma estranha. Não era paz. Era como se o caos tivesse me moldado de dentro para fora. Como se uma parte dele tivesse ficado em mim. E então começaram as mensagens. Números desconhecidos, frases curtas, carregadas de veneno. Você realmente acredita que acabou? Eu ainda tenho sua alma. Nos vemos em breve. Eu troquei de chip, bloqueei contatos, mudei de número. Mas as mensagens sempre voltavam, de formas diferentes. Às vezes no celular, às vezes em bilhetes deixados no portão, às vezes rabiscadas no muro do quintal. Na primeira noite em que li "Estou dentro da sua casa", acordei com a sensação de alguém respirando ao meu lado. Mas quando acendi a luz, não havia ninguém. E é por isso que agora, escrevendo estas últimas linhas, não sei mais onde termina a vida real e onde começa o espectro do meu irmão. Se ele morreu, se alguém o matou, ou se eu mesmo criei dentro de mim e nunca mais conseguirei me livrar. O que sei é que todas as noites, ouço o portão Ranger. Sempre à mesma hora. Sempre o mesmo som metálico que anuncia sua presença. E cada vez que ouço, sinto a faca na minha mão novamente, sinto o sangue que não derramei, sinto o peso de uma escolha que nunca se completa. Talvez ele nunca tenha ido embora, talvez nunca vá, porque no fundo, eu também não quero que vá.